Oi, gente, eu sou a Carol Eu sou a e Lívia você está no Rainbow Meeple. e no vídeo de hoje nós vamos fazer o review do Sherlock Holmes Consulting Detective. Sherlock Holmes Consulting Detective é um dos lançamentos da Galápagos de hoje e essa é a primeira das caixas que está chegando por aqui, os assassinatos do Tamsa e outros casos. Nessa caixa já vem com 10 casos para a gente solucionar e são casos complexos, né? A gente já fez alguns testes aqui e vamos contar um pouquinho da nossa experiência para vocês. Se você é novo por aqui, já curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque a gente já fez um unboxing do Sherlock Holmes aqui. Vou deixar nos cards caso você ainda não tenha conferido. E é claro, não deixe de nos acompanhar lá no Instagram, que já apareceu o Sherlock Holmes por lá, por @rainbow_meeple. Por lá a gente compartilha nossas jogatinas diárias, tanto nos stories quanto no feed. E não deixe de conhecer a nossa loja parceira Estante 42, a gente vai deixar o link aqui na bio. Lembrando que apoiadores do Rainbow Meeple têm desconto lá na nossa loja parceira e a gente vai deixar o QR Code aqui na tela para você conhecer melhor os planos. Agora, sem muita enrolação, vamos embora falar sobre Sherlock Holmes Consulting Detective. Bom, ele é um jogo que pode ser jogado de 1 a 8 jogadores, o que é uma gama muito grande. Poxa, você pode jogar solo e ainda pode jogar com mais 7 amigos, é bastante coisa. Indicado na caixa para 14 anos ou mais, e aqui vem falando que dura uma média de 90 minutos. Olha, a gente vai falar ainda sobre isso ao longo desse vídeo, mas eu acho difícil, né? 90 minutos. Talvez solo, né? Talvez solo. Depende da mesa também. É. Eu acho que é porque aqui a gente fica pensando demais e talvez tenha demorado um pouco mais que isso. Mas enfim, falaremos disso muito em breve. Como a Carol já falou, nesse jogo ele vem com 10 casos para serem resolvidos. A gente vai deixar as imagens aí passando, são 10 livrinhos e além desses livrinhos, vem os jornaizinhos do dia com as informações sobre o caso. E vem um mapa gigantesco que a gente pode investigar os locais e se localizar ali através daquele mapa. Se você, alguns anos atrás, como eu, na época de adolescente, jogava muito Scotland Yard, cara, você vai se apaixonar por esse jogo. Eu amava Scotland Yard, era um dos meus jogos favoritos, se não o meu jogo favorito, assim, clássico, né, durante a minha adolescência. E assim, jogar o Sherlock Holmes foi uma surpresa, assim, muito grata. A gente gostou muito, até Carol, que não é tanto nessa vibe, né? Dedução. Mas a gente gostou muito e eu ainda que gosto, como eu falei durante o unboxing, de livros de mistério, tipo de Agatha Christie, descobrir assassinatos e tal. Então assim, esse jogo é um prato cheio. Então se você já jogava Scotland Yard alguns anos atrás, você vai amar, já dou spoiler, você vai amar o Sherlock Holmes. E também se não jogava, tá valendo, porque eu nunca joguei Scotland Yard. Não é da minha época. Mas curti, mas já estamos aqui dando opinião, né? Enfim, deixa isso mais pro final do vídeo. Então, voltando, como eu falei, o jogo ele vem em 10 casos para serem resolvidos e a gente tem que ir investigando os locais, os diferentes locais desse caso. E aí a gente investiga não só os locais, também as pessoas e vai coletando as pistas que são necessárias para desvendar o caso. Obviamente tem pistas que vão tirar a gente do caminho certo, vão despistar, né? Mas tem pistas que são de fato mais úteis pra gente. E no final do livrinho a gente conta com algumas perguntinhas. Na realidade a gente não jogou todos os casos ainda. Os casos que a gente jogou tinham 8 perguntas no final. E aí envolvem perguntas: quem matou quem, quando, onde, por quê, enfim. E aí a gente tem que descobrir, responder direitinho todas essas perguntas. E no final do jogo a gente tem tipo um envelopinho, né? Sim. Com todas as respostas e um texto com a solução do caso. E aí a gente vê se foi bem sucedido ou não. Além do desafio que a gente tem de descobrir todo o caso, o que aconteceu, os detalhes de tudo, a gente também nesse jogo tem que não é combater, né? A gente tem um desafio de ter uma pontuação igual ou maior que o Sherlock Holmes. Porque nesse jogo a gente não é o Sherlock, né? A gente representa os irregulares de Baker Street. Quem já leu os livros de Sherlock Holmes já vai entender. E aí no final a gente vai respondendo as perguntinhas, vai ganhando uma pontuação. E a pontuação do Sherlock é sempre 100. Então a gente tem que meio que bater essa pontuação
É muito difícil, óbvio, né? Por motivos óbvios, é o Sherlock Holmes, né? Quem somos nós? Então é muito difícil conseguir bater a pontuação dele, mas é um desafio a mais, né? Então a gente já tem o desafio de descobrir os detalhes do caso e também tentar bater a pontuação do Sherlock Holmes. Eu curti muito isso, porque isso, de certa forma, te inibe um pouco de não ver tantas pistas. Porque se você vê muitas pistas, você vai saber de tudo. Você pode, inclusive, errar, mesmo vendo, né, todas as pistas, errar as perguntas no final. Porém, quanto mais pistas você lê, você tem que ir anotando, né, todas as pistas que você for lendo, porque depois você faz um somatório de quantas pistas você leu, você subtrai esse somatório por quantas pistas o Sherlock conseguiu resolver o caso, e aí a quantidade de pistas que sobrou você tem que multiplicar por 5 pontos negativos. Então essas perguntas, elas vão te gerar pontos. Você faz esse somatório, né, com a pontuação que você conquistou ali respondendo as perguntas certas. E aí, esse resultado será subtraído, né, pela quantidade de pistas que você leu a mais que o Sherlock Holmes, sendo 5 pontos negativos cada pista. É muita coisa. A gente terminou com um ponto negativo no nosso primeiro caso. Deixa abaixo. Agora, falando um pouquinho sobre arte e componente. Eu gostei muito, né, de como vem tudo do Sherlock, tipo, os livretos dos casos são muito bonitos, tem os detalhes, é tudo imitando, tipo, coisas velhas, né, usadas. A página dos jornais, né, a folha utilizada remete um pouco à sensação de você estar, de fato, com um jornal ali na mão. E o mapa também é bem maneiro, da gente ficar de olho ali em cada local que a gente está indo e ver se é perto do outro, e gostei muito disso também. No geral, achei os componentes bem bacana, né? Por mais que não venha, tipo, não vem token, não vem fichas, nem nada do tipo. Vem basicamente os livretos, o mapa e os jornais. Então, enfim, mas a caixa é bem pesada. Cara, eu acho que foi um trabalho de tradução surreal, porque é muita coisa para traduzir. Muita coisa mesmo. E eu gostei muito de como é a caixa, né? Ela abre pela lateral e, como vocês podem ver, se você não assistiu, né, pode ir lá assistir o nosso unboxing. Quando a gente soluciona os 10 casos, uma das tampas, né, da caixa, ela vem escrita ali solucionado, Sherlock Holmes, e o número 1, né, que esse aqui, como a gente falou no início do vídeo, é a caixa 1. Enfim, achei a produção muito bacana e realmente dá pra você entrar ali no mundinho de Sherlock Holmes. E aí a gente vai contar pra vocês agora como é que foi nossa experiência jogando os casos que a gente jogou até agora. A gente queria muito gravar um gameplay, né? Até importante falar isso. A gente não gravou, se vocês quiserem muito, deixa aí. A gente vê o que a gente pode fazer. É porque é um jogo muito narrativo, né? É muito texto. Porque você primeiro tem que ler o caso todo, e é bastante texto, assim, às vezes umas 3 paginazinhas de texto. É bastante coisa. E aí você vai anotando o nome das pessoas, o nome dos locais que estão envolvidos naquele caso, e depois vai procurando nesse livreto aqui do diretório para você achar onde você busca as pistas, né? E aí, quando a gente vê as coordenadas para buscar as pistas, a gente tem que ler mais texto, né, que são os textos das pistas, e anotar as coisas num caderninho. Então, assim, é um jogo com muito texto, muita conversa, não é muito dinâmico no sentido de você alocar um mipo, pegar um recurso, pagar alguma coisa. É outra experiência. É outra experiência. Então é muito difícil gravar um gameplay. E é algo até muito imersivo, né? Às vezes a gente fica calada muito tempo só pensando. Tipo, pensando, Então é difícil passar isso num gameplay, por isso que a gente resolveu não gravar. Mas se muita gente quiser, a gente vê o que a gente faz. A gente dá um jeitinho e vê o que faz. Mas realmente é uma coisa que você tem que jogar, tem que botar na mesa pra sentir, sabe? Porque é muito legal. É muito legal. Teve até uma jogatina nossa em 4, que assim, às vezes a gente levantava da mesa e ficava assim pensando, andando de um lado pro outro, tipo... Era tenso, sabe? Era, meu Deus, qual caminho que a gente... quase lá. Qual caminho que a gente quer escolher. Então, assim... Bate na mesa e fala, era isso! Então, assim, tem que sentir, tem que botar o jogo na mesa pra sentir. Então, por isso mesmo que a gente resolveu não gravar o gameplay. Além disso, também, agora falando do tempo de partida,
todas as nossas partidas demoraram muito, né? Sim, mais de 3 horas. Mais de 3 horas. Porque, como falei, né? Aqui vem falando 90 minutos, mas talvez isso seja, talvez sólido, não sei. Eu acho que, cara, isso é muito relativo. Eu acho que pra esse jogo aqui é relativo principalmente, demais. em jogos narrativos, jogos de dedução, é muito relativo. Depende da pessoa, depende da mesa que você está jogando. Sim. Então, é difícil. A ideia do jogo é ser rápido, porque você tem que descobrir as coisas com o menor número de pistas possíveis, como a gente falou, porque é para você bater a pontuação do Sherlock Holmes, e ele olha pouquíssimas pistas. Então é pra ser um jogo rápido, mas acaba que tem muita conversa. E aí acaba que não é um jogo tão rápido assim. Sim. O que eu acho bom. Sim, porque eu também. a gente nem sentiu assim o tempo passar. Sim, isso que eu ia falar. Primeiro, a gente não sente o tempo passar. E outra que é aquilo. Ele é um jogo que tem 10 casos. Então, assim, você pode falar, poxa, só 10 casos, eu vou comprar e depois vou vender. Sim, só que, cara, são 10 casos. É tempo de jogo pra caramba, assim, é muita coisa. E, pelo menos até onde a gente jogou, tem sempre links com os casos anteriores. Isso é muito legal. Às vezes, sei lá, um jornal, porque os casos estão em ordem cronológica. Sim. Então, às vezes, o jornal do passado tem coisas que te ajudam a resolver um caso que tá mais pra frente, por exemplo. Sim. Isso é muito legal. Muito maneiro. Então a gente tem que ficar revisitando também os jornais antigos, né? Pra ver se a gente acha ali alguma brecha. E, enfim. Então, assim, é bastante conteúdo pra você ter uma experiência, assim, muito completa. E ao mesmo tempo que a gente quer fazer vários casos, às vezes até vontade de fazer um atrás do outro, a gente fica, caraca, vamos guardar um pouquinho porque eu não quero terminar, sabe? Fica aquela sensação. Eu acho que assim. se fosse mais rápido, a gente até jogava vários seguidos, Sim, né? Acho sim. que por não ser tão rápido, a gente tá jogando aos pouquinhos. Sim. E isso é bom. Porque não é algo bobo, né? A gente já jogou outros jogos de dedução que são bem mais tranquilos, bem mais. Com muitas camadas a menos. Esse aqui não, cara. É realmente... É muito imersivo. É tudo muito encaixadinho. É muito... É uma experiência, assim, que eu realmente não esperava. E das vezes que a gente jogou, eu sempre me surpreendo, assim. É gostoso. Com a solução do caso. Sim. Aproveitando o gancho que a Carol falou de rejogabilidade, ser só 10 casos. Além disso que a Carol falou, se você for pensar, sei lá, tem muito jogo aqui na nossa estante que a gente não jogou 10 vezes. Não, é verdade. Então, muitos, assim, acho que 90%. A gente só jogou jogos 10 vezes por causa do nosso desafio 10-10. Quem não conhece, vou deixar nos cards também, da gente falando sobre o desafio 10-10. Mas a maioria dos jogos aqui, até mais pesados, até os leves também, a gente não jogou 10 vezes. Então, assim, eu particularmente acho 10 vezes muita coisa. Ainda mais pro tempo de partida que é cada partida. Então, assim, e além do mais, eu e Carol somos pessoas esquecidas. Bastante. Eu não lembro mais do primeiro caso. Assim, eu lembro alguns detalhes, mas tudo, se me botar pra jogar, eu não lembro. E são muitos nomes. São muitos nomes, aqueles nomes americanos estranhos. Sim, então, e geralmente, é claro, né, é tratado sempre pelo sobrenome. Aí, às vezes, fica uma loucura. Cara, é muito engraçado, tipo, a gente pegou um caderninho, né, e a gente fez ele só pro Sherlock pra gente fazer as anotações do jogo. E caso a caso, até, quem sabe, né, pode servir algum nome futuramente, então a gente já tem tudo ali nesse caderninho reservado para isso. Inclusive, fica aqui a denúncia que eu acho que não custava nada vir um caderno dentro do jogo. Já que veio papel pra caramba, poxa, fazia um caderno, nem que fosse baratinho, com uma capa vagabunda mesmo. E aí ia ficar show, porque, né, a gente só precisaria da canetinha e sucesso. Mas enfim, não veio, a gente pegou um caderninho aqui e estamos fazendo as anotações para deixar tudo nele, que eu acho que isso é algo muito importante. Enfim, e aí são nomes, gente, que, cara, eu às vezes virava pra ali e via, tipo assim, era a pessoa que tinha sido assassinada. Nossa, o primeiro caso, a primeira que pergunta, quem matou fulano? A Carol, quem é fulano? Ai, gente, eu me esqueço muito, é os nomes difíceis de gravar. Tem uns que não, Eu que a esqueci gente... do morto. Faz
parte. Imagina isso depois de ler todos os casos e talvez deixar até um tempinho parado na estante. Eu acho que dá pra revisitar isso aí com certeza. Eu também. Fora que algumas pontas ficam soltas, né? Claro, você pode ler várias pistas e aí com isso, né, foi o que ocorreu na nossa primeira experiência. E aí com isso você vai saber meio que de todas as fofoquinhas, né? Tudo que rola por trás ali. Mas o objetivo do jogo é fazer com que você leia menos pistas e utilize ali a sua experiência em dedução para conseguir resolver o mais rápido possível. Então isso também conta muito para uma rejogabilidade, né? Caso você queira revisitar algum caso, porque se você não lê muita coisa, você pode ler, né, futuramente coisas novas que ficaram para trás. Porque em todos os casos tem a questão principal lá, quem matou fulano, onde, por quê e quando. Mas existem também histórias meio que paralelas. Sim. Porque quando você vai tentar descobrir o que aconteceu, tem vários caminhos que você pode seguir. Um caminho é o certo, mas os outros são historinhas paralelas, que não vão te levar à resolução do caso principal, mas vão ter desdobramentos. E tem perguntas sobre essas historinhas, né, paralelas. Então, quanto mais pistas você lê, mais você vai sabendo dessas historinhas. Mas se você resolver o caso principal, digamos assim, com poucas pistas, ainda fica coisa para você descobrir. Então, Sim. Isso é muito legal. Tanto que na nossa partida de 4, né, uma das perguntas quando era assim, quem era fulano de tal? Não, porque fulano de tal chegou atrasado no lugar tal. E aí a gente olhou um pro quem outro. Quem é fulano de tal? Aí todo mundo virou eu, né? Quem é essa pessoa? Mas era uma pessoa realmente que a gente não tinha nem anotado o nome, a gente não tinha nem visto. Sim, então assim, ficou pra trás. É um caso para uma historinha paralela que a gente realmente deixou pra trás. Sim. Porque a gente conseguiu resolver com poucas pistas aquele caso, né? Sim. E foi uma pontuação boa, tá? Foi uma pontuação boa. Bom, a gente citou no início do vídeo que ele pode ser jogado de 1 a 8. Cara, eu acho esse jogo aqui pra jogar solo perfeito. Perfeito, é muito bom. Perfeito mesmo. Pra quem gosta de jogo de dedução, Sherlock Holmes, bom. Quer só jogar sozinho, cara, isso aqui vai ser um sucesso, sério, porque de verdade. Não muda nada. Sim. Né? São os livrinhos, as pistas. O que muda é quanto mais gente, mais cabeça pra pensar. Sim. Em 4... Ou pra desviar caminhos. No nosso caso, foi melhor jogar em 4. Sim, porque verdade. Carol viaja. Ai, gente, eu viajo. Carol viaja, a gente ficou com ponto negativo, porque Carol viaja. E eu não tenho paciência pra falar, você está viajando, e deixa eu viajar. E aí a gente terminou com ponto negativo. Quando a gente jogou em 4 jogadores, foi ótimo. Acho que tudo vai depender muito da mesa e das pessoas com quem você está jogando também. Sim, com certeza. Quando a gente jogou em 4, foi muito mais... Assim, demorou muito, mas a gente foi muito mais objetivo, assim, nas pistas, muito mais certeiro, assim, quais caminhos a gente queria seguir. Sim. E já no início, assim, na primeira pista, a mesa já teve uma sacada legal. Uhum. E que, de certa forma, era isso, né? No final, quando a gente descobriu tudo, quando a gente teve a certeza e fomos para a resolução do caso. Então é isso, você ter outras pessoas que também gostam de jogos de dedução, né? Foi uma experiência boa. Eu tava meio receosa, porque co-op, né? E 4 cabeças pensando ali, achei que ia ter muita briga, divergência, e não, foi ótimo, assim, pra gente resolver o caso, foi uma mesa boa. Cada um pensava numa coisinha, assim, então no final... A gente tinha sacadas, um ia falando aí, complementando um ao outro, foi sensacional. Nossa, foi uma experiência realmente muito legal. Eu amei. Foi muito legal. Mas eu acho que em 8 deve ser uma loucura, né? Nossa, Porém, se todas as 8 pessoas estiverem dispostas, né, a realmente entrarem nessa imersão, acho super válido. Na verdade, eu acho que acho que não tem nenhum número limite, né? Porque o céu é o limite, É só que fica muito confuso com muita gente, eu Sim. acho. Muita gente pensando, então ocorrem mais divergências, né? Sim. Mas acho que... Aí vai ter que ter votação. Mas enfim, nossa experiência em 4 foi muito boa. Em 2 também foi muito boa. Não testamos solo, mas eu acho que Lívia, qualquer dia desse aí que eu não estiver em casa, ela vai pegar um dos casos pra fazer sozinha. Bom, agora vamos partir aí para quantas cores do arco-íris, né, nós daremos aí ao Sherlock. Bom, quem começa? Eu. Tá bom, aí tá. Cara, pela primeira vez a Lívia se prontificou a dar cores de arco-íris, então sucesso. Pode ir. Então,
como eu falei no início, eu amava jogar Scotland Yard. Quem me conhece sabe que eu amo Agatha Christie. Eu já falei, acho que nesse vídeo, no vídeo do unboxing, umas 1000 vezes. Não era muito fã do Sir Arthur Conan Doyle, mas já li alguns livros do Sherlock. Vai tomar banda, né? A gente chegou a ver alguns episódios da série do Sherlock. Sim. Mas eu gosto muito dessas coisas, de assassinato, de mistério. Gente, eu amo isso. Desde que eu era muito pequena, eu amo essas coisas. E quando o Sherlock foi anunciado, pra mim, sendo bem sincera, passou super batido. Eu falei, tá, beleza, próximo. Não liguei. Agora, depois de jogar esse jogo, cara, que experiência que foi, sério. Eu amei. Eu me sentia muito detetive. Eu pego aquele mapa, eu amo o mapa. Aí eu fico andando ali pelas ruazinhas. Não, porque aconteceu isso aqui, aí eu vou andando pra um lugar mais perto. Tipo assim, eu amo. Nossa, eu amei demais o Sherlock. Muito mais do que eu imaginei, sério. Não é um jogo que eu teria comprado, mas agora que eu conheço, cara, eu recomendo pra todo mundo. Se você gosta de mistério, dos livros do Sherlock, jogar Scotland Yard, nossa, vai sem medo, porque é muito bom. E eu quero que seja um sucesso de vendas, porque eu já quero ver aqui no Brasil o Sherlock 2, o 3, se tiver mais eu quero ver todos, porque eu amei esse jogo. É super imersivo, é muito bom mesmo, eu amei. E aí eu vou dar 6 cores do arco-íris pra ele. Aí sim, arrasou. Bom, depois dessa declaração apaixonada aí da Lívia, não tenho nem o que dizer, né? Mas, bom, realmente eu me surpreendi muito com o Sherlock. Eu gostei muito das experiências que nós tivemos na mesa. Foram horas, assim, muito prazerosas. E ao mesmo tempo que a gente fica naquela de caraca, eu quero muito descobrir isso aqui, só que aí vão abrindo várias ramificações e ao mesmo tempo você quer descobrir várias coisas, é uma loucura. É tipo assim, é uma sensação muito gostosa ao longo das partidas, realmente. Isso eu acho que é o ponto-chave dele, assim. Então, e olha que assim, né, Lívia ainda jogava Scotland Yard, é fã da Agatha, eu não sou nada disso e a experiência que o Sherlock trouxe pra mim foi muito positiva. Quero jogar todos os casos, mas ao mesmo tempo não quero, porque eu não quero finalizar o jogo. É igual série, sabe? Quando você tá assistindo ali... não vou dizer a última temporada, porque tem mais caixas aí, quem sabe, né, virão aqui pro Brasil. Mas é igual série, quando você tá vendo ali, você sabe que a série tem 10 episódios, e aí você quer assistir tudo, né? Você quer maratonar aquilo ali, mas ao mesmo tempo você tem dó, né, de assistir. Quando você termina, você fala, caraca, eu tô órfã. Não, mas isso sou eu lendo os livros da Agatha. Eu quero saber, eu vou lendo, eu quero saber muito o final pra ver se eu acertei, porque eu nunca acerto. Mas aí quando chega no final, aí você fala, ai, chegou no final. Poxa. Aí já vou ler outro. Então, Galápagos, já bota aí na lista os próximos. Mas, enfim, eu realmente gostei muito. Poxa, foi uma sensação muito gostosa mesmo jogando, tanto com a Lívia quanto com os nossos amigos. E pra mim, eu também vou dar 6 cores do arco-íris aqui pro Sherlock. E, cara, eu espero de verdade, como a Lívia falou, que esse jogo venda bastante, que as pessoas tenham, né, boas experiências como nós tivemos. Experiências agradáveis e horas muito felizes ali tentando descobrir, felizes e tensas, tentando descobrir os casos. E pra fechar aqui, pra quem a gente recomenda Sherlock? E aí? Fácil. Cadê os amantes de Sherlock Holmes, dos livros de mistério, casos de assassinato? Quem gosta de um suspense, de brincar aí de detetive? Sucesso, só vai. Sucesso mesmo. Tem modo solo, dá pra botar bastante. Quem gosta de jogar solo, eu acho que é um jogo... Prato cheio, cheiaço mesmo. Porque é tudo muito amarrado, então você vai se sentir ali no mundinho, sabe? Então, muito, muito bom. Dá pra colocar mais amigos na mesa pra se divertir junto com você. Os casos, ao mesmo tempo que eles têm ligações, principalmente a parte do jornal com os casos anteriores, é super tranquilo de você jogar casos soltos com outros amigos. Claro, recomendo sempre você, né, dono do jogo, jogar na ordem cronológica para você ir sentindo ali do início ao fim. Mas não necessariamente você precisa ter a mesma mesa para jogar os 10 casos, né?
A gente jogou casos sozinhas e também jogamos casos com os nossos amigos. E foi super tranquilo. Eles não sentiram nenhuma dificuldade por não saberem dos casos anteriores. Era só dar uma lidinha ali no jornal. Então, tanto que o jornal anterior, quem descobriu foi um amigo nosso, uma informação importante que estava lá. Porque nem a gente lembrava, mas aí depois teve uma outra que a Lívia teve uma sacada boa e ela falou, caraca, aquilo daquele caso. E aí foi maneiro. Então, ele é bom por isso. Você consegue jogar casos soltos com outras pessoas, mas ao mesmo tempo ele tem essa cronologia que deixa tudo muito amarrado e, cara, eu acho isso genial, assim. Então é isso, eu recomendo aí pra todo mundo. Espero de verdade que muitas pessoas se sintam felizes jogando Sherlock Holmes como a gente. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.